Olá, meu nome é Nissa Argan, eu sou instrutor de meditação aqui do Espaço Presença, em São Francisco Xavier. Alguém comentou em um dos vídeos que eu tenho no YouTube se é possível, se eu quiser, abandonar a meditação e todas as crenças e viver sem crença alguma. É uma pergunta, se é possível abandonar a meditação e todas as crenças e viver sem crença alguma. Ele fala, se eu quiser. Bom, dá a impressão que ele acha que meditação é uma crença. Não está muito claro isso, porque ele faz uma coisa, coloca as coisas juntos. Aí eu pergunto, meditação é uma crença? O que é crença? Crença é eu considerar como verdade algo que eu não constato. Eu não constato aquilo. Então eu acredito naquilo como sendo verdade. Meditação não é nada disso. Meditação é simplesmente estar com a consciência atentiva ao momento presente. Porque normalmente nós não estamos com a consciência atentiva ao momento presente. Então é uma atitude. Não se trata de crença ou não crença, é uma atitude que eu tenho. Eu poderia ter uma crença de que estar com a consciência atentiva ao momento presente, a realidade do momento, a realidade perceptível do momento, tanto externa quanto interna, eu posso acreditar, eu poderia ter a crença de que isso é bom. Aí sim entra a crença. Não é a atitude em si, mas eu considerar que a atitude é positiva ou considerar ou acreditar que a atitude é negativa, aí é crença. Mas se a pessoa tem essa ou aquela crença, é porque ela não constatou. Se a pessoa tem a crença de que a meditação é positiva, é bom ela jogar fora essa crença. É bom ela procurar constatar. Para um meditador que realmente vive essa consciência atentiva ao momento presente, ele não acredita que ter essa atitude, se ele consegue de fato, aos poucos, passo a passo, é positivo, é benéfico, é construtivo, é transformador. Ele não acredita nisso, ele sabe disso. É muito diferente saber, constatar, do que acreditar. Então sim, se a pessoa acredita que meditação é boa, ou que não é porque ela não constatou. Então procure vivenciar essa atitude e a própria vivência, ela vai demonstrar o efeito que isso tem. Então é evidente para todas as pessoas que vivem essa consciência atentiva ao momento presente que isso faz total diferença na vida. Nós não vamos entrar aqui em detalhes dos benefícios que isso traz, nós estamos falando de crença. Então, meditação em si não é crença, uma vez que você constate, então você sabe que aquilo é positivo, não pela crença. Agora, o cara fala, a pessoa fala, se é possível, se eu quiser abandonar todas as crenças. Abandonar todas as crenças não é tão fácil assim, porque não se trata de eu querer. A própria meditação é o processo para abandonar crenças, porque as crenças, a gente acha que crença é algo positivo, é algo espiritual, é algo valioso, mas isso é algo limitador. O que realmente é valioso é o que é constatado.
é a constatação do resultado de atitudes, é a constatação do resultado de consciência. Então as crenças, elas aparentam entendimento sem serem. E aí é interessante que a gente dissolva essas crenças e viva com a realidade, com o que de fato eu consigo constatar ou não constatar. Um meditador, ele tem que jogar o ego do cara que sabe tudo. Um meditador, ele tem, assim, aos poucos ele vai entendendo que tudo bem ele não saber alguma coisa. Tudo bem ele falar, isso eu não sei, eu não constatei, não posso saber. Tranquilo, ele aceita em si a sua limitação, em termos de poder ou não verificar determinadas coisas. Um meditador prefere dizer que não sabe do que dizer eu acredito. Ele pode dizer, olha, eu suponho, mas ele não põe a mão no fogo. Quando a gente fala de crença, dá a ideia de que a pessoa põe a mão no fogo. O meditador não põe a mão no fogo. Ele pode achar, ele pode ter suas visões, mas para por aí. Então, o processo da meditação é um processo de verificação da realidade. Por isso, é o processo de dissolução de crenças. Meditação é uma abordagem científica, na verdade. Então, para a pessoa dissolver crenças, a primeira coisa é se dar conta delas. A meditação faz com que eu fique atentivo à realidade interna e externa. Então, eu posso me dar conta da crença que eu tenho como crença. É preciso uma consciência penetrante para identificar uma crença como crença. E a meditação é justamente para dar esta consciência penetrante. Para quem quiser dissolver crenças, ele precisa fazer uso da meditação, porque a meditação é que é o instrumento que faz com que eu identifique a crença, que eu identifique a minha ignorância, que eu identifique o meu ego que quer se agarrar a determinadas ideias. Com essa identificação, com essas conscientizações, naturalmente vai surgindo uma aceitação da impotência, da ignorância, que é intrínseca a nós. Aí sim vai haver um processo progressivo de dissolução de crenças, e a surpresa é que esse processo é um processo libertador. A partir da dissolução de crenças é que a pessoa de fato evolui. É um processo oposto ao que normalmente nos ensinaram. O que nos ensinaram, que é o reforço à crença, a valorização da crença, é uma forma de cabresto, realmente uma forma de cabresto. Agora, isso é constatável, não tomemos isso como uma crença. É preciso verificar o quanto a crença nos aprisiona. E aqui nós estamos falando de crenças em geral. A pessoa acredita numa determinada religião sem constatar e defende aquilo a unhas e dentes. Ou acredita em determinado político, por mais tapado que esse político seja, por mais malandro que esse político seja, a pessoa quer acreditar naquele político, então toda a sua mente ela racionaliza para defendê-lo. Seja desse partido, seja daquele partido, ela consegue ver a estupidez humana quando alguém está defendendo o outro político, que não dela. Mas ela não consegue enxergar a sua própria estupidez ao defender a unhas e dentes o seu político. A meditação dá uma visão mais penetrante de ver as sutilezas internas, os mecanismos de insegurança, de defesa, de apego,
de vontade de acreditar na síndrome do mocinho do bandido. Aquele é bom, aquele é ruim, como se fosse só 8,80, sempre o meu é o bom. Enfim, nós estamos falando de crenças, nós estamos falando de consciência atentiva à realidade, a meditação é a ferramenta para isso. Aí sim, aí eu vou dizer, aí não é algo que eu constato, então eu não posso afirmar, mas o caminho, o processo de alguém que medita é cada vez mais viver mais de acordo com a realidade, cada vez com menos e menos crença. Esse é o processo. Para onde isso vai dar, nós vamos ver no final.